A história que aprendemos na escola é cheia de heróis, vilões, datas importantes, batalhas, revoluções, invenções. Parece que tudo está bem organizado em uma linha do tempo, certo? Mas e se eu te disser que essa linha do tempo está cheia de buracos, cheia de páginas em branco? São mistérios que desafiam os maiores especialistas do mundo. Historiadores, arqueólogos, cientistas. Pense na história como um quebra-cabeça gigante. Um quebra-cabeça com milhões de peças. Nós já conseguimos encaixar muitas delas. Entendemos como as pirâmides foram construídas, mais ou menos. Mas existem algumas peças que simplesmente não se encaixam. E peças que sumiram para sempre. São essas que criam os maiores mistérios da humanidade. Nesta jornada, vamos mergulhar de cabeça em alguns desses enigmas. Vamos começar. Imagine a cena. Ano de 1590. Você é John White, governador de uma nova colônia. Você viajou para a Inglaterra por suprimentos. Depois de 3 longos anos, retorna. Ao chegar à ilha de Roanoke, onde deixou mais de 100 pessoas, você não encontra ninguém. Absolutamente ninguém. As casas estão vazias. Não há sinais de luta, nem corpos, nem nada. É como se todos os colonos tivessem simplesmente evaporado no ar. A única pista deixada para trás era bizarra. Entalhada na paliçada, a palavra Croatoan. Apenas isso, sem nenhuma outra mensagem. Croatoan era o nome de uma ilha e de uma tribo nativa. Seria uma mensagem? Um destino? John White tentou ir até lá, mas uma forte tempestade o impediu. Ele foi forçado a voltar para a Inglaterra e nunca mais conseguiu retornar. As teorias sobre o que aconteceu são muitas. Talvez tenham se assimilado com uma tribo nativa para sobreviver. Talvez tenham sido atacados e removidos. Há quem diga que tentaram voltar à Inglaterra e naufragaram, ou que uma doença os dizimou rapidamente. Até mesmo teorias fantásticas, envolvendo abduções alienígenas, foram propostas. Mais de 430 anos depois, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O mistério virou folclore. A colônia perdida de Roanoke nasceu ali. Agora, vamos de um mistério de desaparecimento para um mistério de linguagem. Conheça o manuscrito Voynich. É um livro, mas não um livro qualquer. Cerca de 240 páginas escritas num alfabeto desconhecido. Ao lado do texto, há ilustrações de plantas que não existem e diagramas astrológicos estranhos. Pequenas mulheres em piscinas interligadas. Imagens que parecem de outro mundo. O livro foi descoberto em 1912 por Wilfrid Voynich. Daí o nome. Testes de carbono 14 dataram o pergaminho entre 1404 e 1438, cerca de 600 anos. Desde então, os maiores criptógrafos e linguistas tentaram decifrar o manuscrito. Até eggsbreakers da Segunda Guerra falharam. A linguagem parece ter estrutura. Palavras que se repetem. Não é só rabisco. Alguns acreditam ser um tratado de medicina medieval ou receitas alquímicas. Outros sugerem uma fraude elaborada, uma pegadinha para colecionadores ricos. Recentemente, a IA tentou encontrar padrões. Alguns sugeriram hebraico antigo ou dialetos perdidos. Nenhuma tradução coerente. O manuscrito Voynich continua sendo o Everest da criptografia. Hoje está guardado na Beinecke Rare Book Library, em Yale, desafiando quem ousa tentar decifrá-lo. É um livro que tem muito a dizer, mas que se recusa a falar. Alcatraz. Apenas o nome já arrepia. Uma prisão de segurança máxima construída numa ilha rochosa. Cercada por águas geladas e correntes fortes, a propaganda dizia: ninguém jamais escaparia com vida. Durante 29 anos, 36 tentaram fugir, a maioria capturada ou morta. Em junho de 1962, 3 homens fizeram o impensável. Frank Morris, John Anglin, Clarence Anglin. Durante meses usaram colheres, um motor de ventilador improvisado e escavaram o concreto ao redor das grades. Trabalharam durante a hora da música para abafar o barulho e criaram cabeças de papel machê para enganar guardas.
Na noite da fuga, saíram por buracos, subiram pela tubulação, chegaram ao telhado. Desceram por um cano, correram pela ilha e alcançaram a beira da água. Inflaram um bote improvisado feito com capas de chuva costuradas. Remaram para a liberdade, ou para a morte. O FBI investigou por 17 anos e concluiu oficialmente que se afogaram, mas os corpos jamais foram encontrados. Partes do bote e um remo foram encontrados, e um saco à prova d'água com pertences dos irmãos Anglin também. A família afirma ter recebido postais. Em 2013, uma carta dizia: "Meu nome é John Anglin, eu escapei." Análises foram inconclusivas. O caso segue aberto para os US Marshals. Será que eles conseguiram? Ou a Bahia foi sua tumba? Vamos agora para a França do século XVII, para os corredores sombrios das prisões do rei Luís XIV. Imagine um prisioneiro cujo rosto ninguém jamais viu. Mantido em cativeiro por mais de 30 anos. Passou por várias prisões, incluindo a Bastilha. Usava uma máscara constantemente, inicialmente veludo, na lenda transformando-se em ferro. Era tratado com respeito, mas isolado sob pena de morte. Documentos confirmam sua existência. Preso por volta de 1669, morreu em 1703 e foi enterrado sob nome falso. A teoria mais famosa, popularizada por Voltaire e Dumas, afirma que ele era o irmão gêmeo do rei Luís XIV, escondido para evitar guerra civil, mantido em segredo, se verdadeiro, um segredo de Estado monumental. Historiadores hoje oferecem alternativas: um diplomata italiano, um ministro que sabia demais, ou um general punido. Por que não executá-lo? Por que manter o rosto escondido? Essas perguntas alimentam séculos de especulação. No fim, a verdade foi enterrada com ele. O homem da máscara de ferro virou símbolo do poder absoluto e dos segredos por trás das coroas. No outono de 1888, uma onda de terror tomou Whitechapel, um dos bairros mais pobres de Londres, onde um assassino começou a caçar nas sombras. Seus crimes eram brutalmente violentos. Ele mutilava com precisão cirúrgica, removendo órgãos internos. A sociedade entrou em pânico. A imprensa sensacionalizou os casos. O nome veio de cartas enviadas à imprensa. Eu não sou um falador, sou um fazedor. Pelo menos 5 mulheres, as 5 canônicas, foram vítimas. Pode ter havido mais. A lista de suspeitos vai de médicos a açougueiros, passando por Druitt e Aaron Kosminski. A falta de tecnologia forense, a contaminação das cenas e o caos em Whitechapel tornaram a investigação quase impossível. Jack não foi só um assassino. Tornou-se a primeira celebridade serial do crime, um fantasma que ainda assombra Londres. Quem foi Jack, o estripador? Nenhuma teoria foi definitivamente comprovada. Dezenas de livros, perfis e análises de DNA tentaram fechar o caso, mas o véu permanece. Em 1929, no Palácio de Topkapi, historiadores encontraram algo extraordinário: um fragmento de mapa em pele de gazela datado de 1513, assinado por Piri Reis. Mostrava a costa oeste da Europa e da África, com precisão surpreendente para a época. E a costa leste da América do Sul, desenhada com grande detalhe, apenas 21 anos depois de Colombo. Piri Reis disse que compilou o mapa a partir de cerca de 20 mapas mais antigos, alguns até de épocas clássicas. Na parte inferior, há uma massa de terra parecida com a Antártida, descoberta oficialmente apenas em 1820. O mapa parece mostrar a costa subglacial tal como conhecida hoje por radares. Como isso seria possível em 1513? Teorias variam. Mapas distorcidos, fontes columbinas, mapas antigos de civilizações perdidas, até explicações extraterrestres. Para alguns, como Charles Hapgood, trata-se de mapas de uma civilização avançada pré-idade do gelo. Para outros, é apenas erro e exagero. Seja qual for a explicação, o mapa de Piri Reis desafia nossa compreensão da história da cartografia. Roanoke, o manuscrito Voynich, Alcatraz, o homem da máscara de ferro, Jack, o estripador,
O mapa de Piri Reis. O que todas essas histórias têm em comum? Elas nos fascinam. A curiosidade é um motor da nossa evolução. Mistérios são grandes quebra-cabeças. Fatos como peças, teorias tentando encaixar. A busca nos conecta ao passado. E você? Qual desses mistérios mais te intrigou? Qual a sua teoria? A investigação está nas suas mãos. Enquanto houver uma pergunta, haverá esperança de encontrar a resposta. Se gostou, comente sua teoria e inscreva-se para mais mistérios. A história não é um livro fechado, é uma conversa contínua. Obrigado por assistir.